Então, hoje a gente vai falar o capítulo 18, que ficou faltando do versículo 16 até o 33, e o capítulo 19, tá? Eu vou ler aqui na versão da NVT, que é a nova versão transformadora, a partir então do capítulo 18, do versículo 16. Abraão intercede por Sodoma. Então, para recapitular, acabou que ele fez a promessa lá para Sara, que ela teria um filho daqui a um ano, ela riu do anjo, lá né, quer dizer, do Senhor, ele repreendeu ela disse que não riu, e aí o anjo tinha ido por mais um motivo, não era só para isso, então aqui vai falar sobre isso. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse: devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: exterminará tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal, estaria tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar: embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos, e não 50. Destruirás a cidade de toda falta de... Destruirás a cidade de toda por falta desses 5 justos? O Senhor disse: se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: por causa dos 40, não a destruirei. Por favor, não fiques irados comigo, meu senhor, suplicou Abraão. Permitas-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: se eu encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu: uma vez que eu tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu: por causa dos 20, não a destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: por causa dos 10, não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para a sua tenda. Então, aqui a gente vê a insistência dele em querer livrar o Ló, porque ele sabia que Ló estava lá, a família de Ló estava lá, e ele tinha muito medo de que Sodoma fosse destruída e o sobrinho dele estivesse lá, seria destruído, né? Voltando um pouquinho, quando Abraão estava indo lá junto com o Senhor no caminho onde os anjos iriam seguir para Sodoma, o Senhor perguntou para os anjos se ele deveria esconder ou não o plano de Abraão, né? Então, aqui, o que ele diz? Ele vê que Abraão ele seria muito importante na história, ele é um profeta. Profeta é todo aquele que revela os acontecimentos futuros, ou por meio de sonho, ou por meio de visão, ou por meio de aparição, e eles eram escolhidos por Deus como se fosse um porta-voz, né? E qual que era a profecia do profeta? É a mensagem que ele estaria passando, que é alguém que pega de Deus e passa para as pessoas. Lá em Amós, também fala sobre isso, Amós 3:7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, muitas vezes, quando a gente tem, né, uma certeza, assim, de Deus sobre a vida de alguém, tem gente que tem o dom da profecia, a pessoa recebe uma profecia e repassa. Tem muita gente que a gente chama dos falsos profetas, são pessoas que acham que estão recebendo alguma informação e que passam, né? Na Bíblia tem, não lembro qual que é, onde que é, acho que é em Hebreus, que fala qual que seria o jeito certo. Tem que ter só 2 ou 3 falando, quando tiver, tem que ter não sei quem confirmando, tem todo
né, um jeito. Mas, geralmente, quando a gente recebe uma profecia, a gente sabe que é de Deus, porque é algo que somente a gente sabia, somente a gente sentia. Geralmente é quando a gente está pedindo para Deus uma resposta. Então, quando a pessoa tem essa profecia, ela tem, junto com ela vem o desejo de contar, né? Porque a pessoa recebeu uma profecia e não contar, ela não está sendo profeta, porque ela não está passando adiante. Então, Abraão era um profeta de Deus, então ele falou: não vou responder dele o que nós vamos fazer, e contou. Aí foi que ele começou, disse que iria derramar o juízo sobre Sodoma, e aí foi aí que ele contou para o Abraão o que ele ia fazer. E Deus, ele sempre tem um propósito para cada pessoa, individualmente, né? Lá em Noé, era dele construir a arca. Moisés, mais para frente, vai ser libertar o povo de Israel. Josué foi para introduzir o pessoal na Terra Prometida. Então, a gente tem que saber tentar pensar o nosso propósito também, né? E eu peço para Deus, Senhor, que seu propósito seja feito na minha vida. Nem sempre a gente precisa saber, mas a gente precisa estar disposto a cumprir o propósito. Que quando Deus tinha um propósito para Abraão, ele não chegou e contou tudo o que aconteceu. Ele falou: saia da tua terra, da sua parentela e vá para onde eu te mostrarei. Né? Se ele falasse assim: não, primeiro me mostra, depois eu vou, né? Então, nem sempre a gente precisa ter certezas, a gente precisa estar disposto a cumprir o propósito, mesmo sem saber o que ele espera, né? O que vai nos esperar, porque a fé é isso, é a certeza daquilo que não vemos. Então, aí a gente põe o pé e Deus põe o chão. Né? Tudo na nossa vida tem um propósito. O propósito que ele é aquilo que se deseja alcançar, é o objetivo, é a nossa intenção, é um desígnio, uma finalidade. E eu posso escolher meu propósito de vida pode ser o quê? Fazer a vontade de Deus. Eu posso escolher, as pessoas têm livre-arbítrio. Né? Algumas pessoas podem falar: o meu propósito na vida é ser um grande profissional, o meu propósito, que é a minha finalidade, o meu objetivo é, sei lá, ser uma pessoa missionário. E muitas vezes o propósito do Senhor, ele vem junto com uma grande vontade, ele implanta no nosso coração a vontade. Tem até uma pregação do Luciano Subirá que fala o poder da vontade. Porque a primeira coisa que a gente chama de chamado, né? O chamado é essa vontade que queima no coração. Isso daí acompanha um propósito, porque isso tem um propósito, certo? Lá em Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com seu propósito. Então, Deus tem um propósito para nós. Se a gente tem o chamado e a gente está decidido a cumprir o propósito dele, a gente pode ter certeza que todas as coisas vão favorecer para isso acontecer. Lá também em 1 Pedro 2:9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, um dos propósitos de Deus da nossa vida é que a gente seja geração eleita, sacerdócio. O que é sacerdócio real? Sacerdote significa aquele que representa o sagrado. Então, quando ele fala que a gente é povo eleito, sacerdócio real, ele está dizendo que nós somos aquele que representa o sagrado. Se a gente representa o sagrado, a gente tem que representá-lo muito bem. A gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes para que as pessoas possam ver Deus, Jesus, através das nossas atitudes, né? Se a gente vê uma pessoa muito descontrolada, o tempo todo melancólica, preocupada, você não consegue associar isso com uma pessoa que está realmente confiando em Deus, porque a gente vai passar por aflições, mas isso não pode tirar a nossa alegria, a nossa fé, a nossa esperança, porque a nossa fé não pode ser uma fé de circunstâncias, uma fé sentimental. Ela precisa ser uma fé naquele que é, não aquele que faz. Então, independente das circunstâncias, a gente tem que ter fé e ter certeza que nós estamos sob os cuidados dele e tudo que acontece com a gente faz parte de um plano maior. Seja ruim ou seja bom,
se Deus está no comando, a gente não precisa se desesperar, porque a gente sabe que as coisas vão chegar num ponto que vai dar tudo certo, porque ele prometeu que estaria sempre com a gente, né? Então, ele não vai, de repente, sumir de cena, né? Então, a gente tem o propósito de acreditar. E o propósito de Abraão era para que ele fosse o pai da fé. Então, ele precisava ter uma grande fé. Começou aí, de precisar ter fé de que ele seria um filho mesmo na idade avançada. Né? Diz assim, eu o escolhi para que ordene a seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então, qual que é a função de todo mundo? Né? De tudo que a gente vai passar para os nossos filhos? Guardar os caminhos do Senhor e praticar o que é certo e justo. Essa é a nossa função, esse é o propósito maior de todos nós, né? E a gente precisa ser pais que vai se comprometer com as futuras gerações, porque senão as futuras gerações vão se esquecendo de Deus. Lá em Salmo 78, versículos 3 e 4 diz: histórias que ouvimos e conhecemos que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos às gerações seguintes os efeitos gloriosos do Senhor e seu poder e suas maravilhas. Então, se a gente não passar adiante, a gente está omitindo um propósito de Deus, que é que a gente repasse aos nossos filhos, aos nossos netos, ensine eles a repassarem para que eles conheçam a Deus. Né? E Abraão, ele era um intercessor, ele conhecia o poder da intercessão quando ele intercedeu por Ló. Se não fosse ele insistir tanto com Deus, não sei se Ló teria essa misericórdia, porque ele era um crente que a gente chama crente reboque, ele só ia na onda. Ele, na hora de provar que ele tinha fé, ele preferiu os prazeres do mundo. Né? Porque as 5 cidades que tinham lá, né, da planície, principalmente Sodoma e Gomorra, o pecado estava se agravando cada vez mais, eram cidades extremamente perversas. Os homens dessas cidades, eles todos praticavam atos sexuais contrários à natureza. Isso está lá em Isaías 3:9, diz assim, os homens não tentaram esconder seus pecados. Aqui fala muito sobre o homossexualismo, né, porque diz que, por isso que o homossexualismo muitas vezes é chamado de sodomita, que começou lá em Sodoma, quando tanto os velhos como os jovens queriam invadir a casa de Ló para pegar os anjos, né? A gente vai ver isso no capítulo 19. E Deus começa toda essa interferência do juízo na cidade de Sodoma com essa investigação, né, a respeito da veracidade das queixas. E esse clamor de Sodoma e Gomorra que fala, essa súplica, né, com certeza era o pedido de socorro dos inocentes até, né, das pessoas que tinham sido abusadas. Era um clamor, era um grito de pessoas que estavam sendo violentadas. E Deus, ele tem que interferir como juiz. Deus, como reto juiz, não pune o inocente, nem inocente o culpado. Ele nunca vai inocentar uma pessoa que está culpada, a não ser que ela se arrependa, e nem vai punir o inocente. Os pecados de Sodoma e Gomorra são averiguados e constatados. Abraão, então, apela para o caráter justo de Deus. Ele apresenta 6 pedidos a Deus. Pediu começando com, se tivesse só, né, 5, não, se tivesse 50, 45, 40, 30, 20, até chegar em 10. E é uma petição insistente dele, né? E o Senhor responde favoravelmente a todas elas. Isso mostra a paciência de Deus com a gente, né? Ele demonstra ousadia e humildade, porque ele é ousado em atrever-se a pedir várias vezes e, ao mesmo tempo, ele sabe que ele não é nada, que ele fala lá no versículo 27, sei que sou só pó e cinza, né? Ele sabe do tamanho dele perante Deus, mas mesmo assim tem ousadia de pedir, porque ele sabe que Deus é um Deus justo. Então, ele não exige nada de Deus, né? Ele só pede de forma submissa, se o senhor puder, se o senhor não se irá de eu perguntar de novo, ele não deixa de pedir, mas tudo de forma submissa, porque eu já vi gente falar assim, eu não aceito não sei o quê, eu não aceito, né? A gente não pode falar assim, porque quem somos nós para não aceitar nada? O que eu posso dizer que eu não aceito deixar de buscar Deus, eu não aceito
deixar o inimigo tomar Deus de mim, isso eu não aceito. Mas não posso dizer, eu não aceito não ter essa resposta da empresa. Até a questão de doença, a gente tem que confiar em Deus, mas a gente tem que dar a Deus o poder de decidir as coisas para a gente, não é? Não, né? A gente tem que ter humildade. Senão a gente está sendo arrogante, está querendo ser Deus. Às vezes Deus usa de doença na vida de alguém para trazer a pessoa para perto dele, depois ele se cura, né? Abraão, o juízo se torna inviável, inevitável, pois não se viu qualquer sinal de arrependimento, né? O tempo todo eles continuaram a destruição lá entre eles, e a destruição de Sodoma e Gomorra é usada nas escrituras como exemplo do julgamento justo de Deus sobre os pecadores. E Jesus a usou como advertência ao povo nos fins dos tempos, que está lá em Lucas 17, que ele fala que o mundo será punido, os pecados do mundo, assim como foi Sodoma e Gomorra. Se vocês quiserem anotar, está em Lucas 17, versículos de 28 a 32, que ele fala que ele vai punir os pecados. Aí já entra no capítulo 19. Capítulo 19 é um capítulo que ele vai falar sobre a destruição em si, como que aconteceu. Aí eu vou, em vez de eu ler parte por parte, eu vou passar o olho e vou explicando rápido para a gente poder comentar, senão acho que talvez não dê tempo, tá? Aí fala que chegou de noite, os anjos foram para a cidade, Ló estava sentado na porta da cidade, dá a entender que ele era tipo juiz, porque eram juízes que ficavam na porta, então dá a entender que ele tinha algum cargo de autoridade na cidade. Aí Ló se prostra com o rosto no chão, ele reconhece a autoridade dos anjos e convida eles para ir para a casa dele. Os anjos dizem que eles vão ficar na praça e Ló insiste. Aí eles vão para a casa de Ló, Ló faz um banquete para eles, e antes dos anjos irem se deitar, os homens da cidade, tanto os novos como os velhos, ali no versículo 4, ainda não tinham ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda a parte da cidade, cercaram a casa, aí no versículo 5, gritaram para Ló, onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora para nós, para que tenhamos relações com ele. Aí diz que Ló saiu, falou, por favor, não façam isso, é meus convidados, eles não queriam saber. Aí Ló, em vez de né, voltar para dentro, ele ainda faz uma coisa pior, ele oferece as suas 2 filhas virgens para ter relação com eles, para eles deixarem os anjos em paz. Então, assim, ao meu ponto de ver, ele estava tão, assim, já perdido também com a cidade, com as pessoas, os moradores de lá, que ele perdeu os valores tanto do externo como do interno. Como ele vai oferecer as filhas de dentro da casa dele? Um erro não justifica o outro, a gente não apaga um problema colocando o outro em cima, né? Que nem muitas vezes as pessoas falam assim, a coisa já tá ruim, vou inventar uma mentira para sair melhor dessa. Não existe melhor colocando o pior em cima. Então a gente tem que sempre sair de um problema usando bem, não usando outro problema, né? E aí diz que mesmo assim, os anjos puxaram Ló para dentro e jogaram uma luz muito forte para cegar aqueles homens que queriam invadir a casa. E diz que mesmo eles cegos, eles continuaram tentando entrar até que eles se cansaram e saíram. Aí o Ló não queria logo sair da cidade, os anjos chegaram e falaram, vamos logo, porque a cidade em poucas horas vai ser destruída. E Ló ficou apegado àquilo, ele queria começar a pensar como ele ia fazer para levar as coisas dele, e os anjos tiveram que catar ele e levar força, e ainda falou, vai e tenta achar a família, porque as filhas dele tinham já noivos, ele falou, vai e tenta chamar, né, a sua família para que todos saiam, porque a cidade vai ser destruída. E Ló tenta mesmo, só que esses genros deles, que também eram corrompidos, não acreditaram nele. Aí ele volta, pega a mulher dele rápido, sem nada, deixa tudo para trás e sai. Aí os anjos falam, vai para a planície, não sei o quê. Ele fala, não, lá também tenho medo, eu vou para a caverna. Então, assim, ele já sai com uma atitude covarde, querendo ainda salvar suas coisas, e ainda não consegue confiar nos anjos de ficar na planície, eles preferem se enfiar numa caverna de tanto medo que eles estão. E numa dessa, eles falam, não olhe para trás. O que é esse não olhe para trás? Não fica querendo sair de um lugar ruim
com saudade daquilo que você tinha, com dor de deixar para trás esse tipo de coisa, porque vai mostrar que você está saindo por obrigação. E a mulher dele olha para trás e vira uma estátua de sal. Dizem que não foi nada de sobrenatural de ter acontecido com ela, isso porque quando choveu enxofre, era como se fosse um vulcão, que era enxofre, betume, que é aquele tipo de piche, né? E fogo. Então, praticamente é como se fosse um vulcão. Então, aquele ar cheio de enxofre, do próprio aquele betume, que é aquele piche, né? Ela olhou para trás, ela foi tomada daquela poeira e virou. Ela foi queimada, na verdade, eu acho, né? Porque virou uma estátua de sal, ela tava recebendo aquela fumaça é uma fumaça de fogo com piche, né? E com enxofre, deve ter desintegrado mesmo. E aí eles foram para essa caverna, ficaram lá, e aí as filhas, isso aqui será que é depois? Eu já dei uma lida mais para frente. Não, é aqui mesmo. As filhas dele, depois que viu que perdeu a mãe, que já estava num lugar que não tinha civilização, elas começaram a conversar entre elas, falaram: olha, a gente não vai ter mais chance de ter filho, porque não tem mais homem no mundo. A gente vai pegar, vamos embriagar o nosso pai e a gente se deita com ele para engravidar dele. E aí elas deram um porre nele de vinho, e um dia uma deitou com ele, e outro dia a outra, e as duas engravidaram do próprio pai. E engraçado que esses dias estava orando para Deus me revelar uma coisa sobre um ritual aí que uma amiga tá achando que é tudo bem, e tudo bem que é de uma planta, é de uma raiz, só que ela traz efeitos alucinógenos, a pessoa sai de si, da sua consciência. E lendo o capítulo 19, Deus me respondeu, porque diz aqui no capítulo 19 que ele não percebeu o que ele fez. Ó, quer ver? Lá no versículo 33, diz assim: naquela noite, portanto, embebedaram o pai com vinho, e a filha mais velha teve relações com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Então, assim, ele fez porque ele estava inconsciente. Então, a gente faz coisas inconscientes que a gente não tem. Não, a gente faz coisa errada, a gente vai fazer coisa que vai fugir da vontade de Deus. Porque se ele não tivesse bêbado, inconsciente, ele não teria feito. Então, não é uma coisa de Deus a pessoa ficar inconsciente, né? Seja da forma que for. A consciência, nem que seja uma coisa da natureza, e daí? A cocaína é uma planta também, não é? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses enganos que as pessoas contam. Ah, imagina, isso aqui é ancestral, é medicinal. A verdade está aqui, ó. O que foge disso aqui é mentira. A verdade é isso. A gente pode ver também pelo fruto da vida da pessoa. A pessoa que faz isso, toma isso toda vez, ela tem uma vida reta, a pessoa toda ferrada. Então, cadê o fruto bom? Fruto bom sai disso aqui, né? E a gente tem que se posicionar, a gente tem que saber que fora disso aqui é mentira. Vai ter vezes que para pessoas próximas a gente vai ter que falar da verdade. Se a gente não fala da verdade, a gente está sendo conivente com a mentira, né? E o inimigo pode querer pegar a gente nessa. É que nem quando você participa de uma fofoca, você pode não falar nada, mas só de você ouvir, vão falar que você estava falando, que você estava ali participando da coisa, né? E aí, o que fala, né, sobre o que eu coloquei aqui de comentário sobre esse capítulo é o seguinte: Ló, ele era aquele crente a reboque, ele foi na onda do tio, em nenhum momento, nem quando ele teve que escolher para onde ele ia, ele pensou nas coisas de Deus, ele pensava no material, até que ele foi parar em Sodoma. Se ele se misturou com aquela gente, ele já sabia que aquela gente era errada, vocês concordam comigo que ele estava conivente em viver daquela forma? Porque Abraão já não se misturou. Então, tudo bem, a mulher dele queria, e daí? Ele é o sacerdote da casa, ele que deveria responder por Deus e não ir para lá. E ele se misturou, ele teve uma atitude de ter um cargo na cidade, ele chamou os caras doidão lá de meus irmãos. Quando eles começaram a bater na porta querendo pegar os anjos, ele falou: não, meus irmãos, vejam bem, né? Tá lá na Bíblia. Então, como é que você vai chamar pessoas que são todas erradas, que estavam assim, no extremo da, da maldade, né, do pecado de meus irmãos?
E aí, para poder apaziguar lá fora, ele queria dar as filhas dele lá dentro. Então, assim, ele não era um homem nem correto lá fora. Então, dizer que é crente, não tem atitude de crente, é pior do que você não falar que você é crente, né? Que nem falam, né? Se você não ama Cristo, não fale de Cristo para que Cristo não seja envergonhado. Quantas pessoas que a gente vê que usam o nome de Deus para se sair de bonzinho aí e fazer sacanagem com os outros, né? E fala também que ele era um cara que ele podia pregar para os cunhados dele lá, né, para os genros dele, mas ele não era um homem que vivia o que ele pregava. Se ele se prostrou diante dos anjos, ele reconhecia a soberania de Deus, mas ele reconhecia e ao mesmo tempo agia totalmente contrário à vontade de Deus. Aí, quando os anjos falam para ele, vamos sair daqui, ele ainda quer pensar o que ele vai levar. Então, a pessoa parece que não acorda, né? E eu acho que Deus só permitiu dele sair fora por causa de Abraão, de tanto que Abraão intercedeu. Então, é muito importante a nossa oração intercessória. Às vezes a gente vê pessoas que têm jeito na vida, que só estão no caminho errado, a gente não pode desistir de orar por ela. Porque sempre é tempo de Deus intervir, que nem ele fez com os anjos. Os anjos chegaram a agarrar na mão dele e levaram ele, falando, você vai sair daqui. Porque Deus salvou pela intercessão do outro, né? E ele também era uma pessoa que não seguia nem os conselhos. Por exemplo, Abraão pediu, né, para o servo mais fiel dele ir buscar uma mulher para Isaac antes dele falecer. Nós vamos ver mais isso mais para frente. Então, ele já se preocupava de não deixar o filho dele casar com uma mulher que não tivesse o Deus. Que a gente sabe que casamento, quando um não tem, é muito mais fácil de corromper o outro. Por isso que fala que julgo desigual não prospera, né? E ele já se preocupou com isso. Então, a gente já tem que orar para os nossos filhos casarem com pessoas que amem a Deus, ou pessoas que, através do que eles vão dizer, vão se aproximar, não que vão levar. Eu já vi tanta gente que cresceu em casa de gente cristã e aí arrumou uma esposa que não era a pessoa, né, desviou. Acontece isso, por isso que acho que na Bíblia diz para a gente tomar cuidado com o julgo desigual. Então, ele já se preocupou de pedir para Isaac casar com uma mulher que fosse da mesma fé. Já Ló estava deixando as filhas dele ter noivos que eram de Sodoma. Que futuro ia ter essas crianças que nasceram deles? Então, assim, a vida de Ló foi uma tragédia, porque no final das contas, a mulher dele virou sal, ele perdeu tudo que ele colocou como riqueza na vida dele, que foram bens materiais, porque ficou tudo lá, virou tudo poeira. Então, ele colocou o coração dele nas riquezas de coisas que passam e não nas coisas do alto. Ele as filhas enganaram e viraram mulheres dele, e a descendência dele foi uma descendência totalmente amaldiçoada, porque o filho de uma das filhas se chamava Moabe e deu origem às Moabitas, que foi uma tribo totalmente errada, que acho que tinha até sacrifício de criança, e a outra foi Moabe e Amon, que também foram os amonitas, que também foi um povo totalmente desvirtuado, né? E quando aconteceu tudo isso em Sodoma, não tinha saída, porque não tinha pessoal arrependido, né? Então, quando a gente tem uma situação na nossa vida que está muito errada, a única saída é abandonar. Então, tem situação que a gente fala, não vai adiantar reverter isso aqui eu preciso abandonar essa situação. Por exemplo, quando eu me converti, tinha pessoas que eu andava que não iam mudar. Por mais que eu falasse, as pessoas... eu tive que sair dessa situação. Eu tive que sair da turma. Eu que tive que escolher a minha nova turma, né? E aquela turma ficou para trás. Então, tem situações que não adianta a gente permanecer ali, porque a coisa vai ser destruída. A gente precisa sair. Por isso que eu acho que Deus falou para Abraão, saia da sua parentela, porque lá eles idolatravam, então talvez lá Deus não fosse conseguir fazer com que Abraão buscasse somente a Deus, né? Às vezes a gente precisa do novo para conseguir colocar coisas novas na nossa vida. Que nem quando a gente vai fazer uma arrumação, a gente tem que jogar um monte de coisa fora, né? E muitas vezes, quando a gente vai mudar algumas coisas na nossa vida, a gente precisa organizar e ver o que não presta mais para nós e o que vale a pena levar adiante. Não que as coisas são descartáveis, a gente pode tentar
orar por pessoas, mas talvez não convivendo. Tem pessoas, eu não vou ir pro bar para tentar converter uma amiga minha que é desviada, né? Eu vou ficar em casa orando por ela, e na hora certa eu vou falar de Deus para ela, né? Então, é isso aí que eu anotei desses 2 capítulos. Tem muita coisa, apesar de serem pequenos, dá para a gente tirar muita coisa a respeito do pecado. O pecado destrói, o pecado corrompe, mesmo a pessoa acreditando em Deus, se ela não tomar uma posição, ela fica no pecado, e acontece o que aconteceu com o Ló. O Ló conseguiu escapar da cidade? Conseguiu, mas o que virou a vida dele? Sei lá, antes ele tivesse morrido, porque ficou, acho que foi pior do que para quem morreu, porque a vida dele, né, totalmente se perdeu. E é isso. Vocês querem falar alguma coisa que chamou atenção? Eu vou até fechar o som aqui, porque eu quero perguntar uma coisa meio pessoal aqui. Parar de gravar.